Mais uma vez nós vamos ministrar algo muito simples. Porém, como sempre a gente tem falado, né? Porque o Evangelho ele é simples, sabe, irmãos? O Evangelho é simples. Jesus dava exemplos de flores, de árvores, figueira, camelo, agulha, palheiro, coisas simples. Jesus era simples, sentava com os pecadores e comia. Jesus se deparava com mulheres prostitutas e as perdoava e as amava. Jesus era simples. Os homens que incrementam um monte de coisas. E eu amo esse evangelho simples, sabe, irmãos? Se tiver que pregar para reis e governadores, eu me preparo, vou me preparar, mas eu amo falar de coisas simples. E mais uma vez o Senhor me deu algo muito simples para essa noite, mas que eu tenho certeza que fará a diferença na tua vida, fará a diferença na tua família, fará a diferença onde você trabalha, fará a diferença se você é dono de empresa ou exerce alguma gestão, fará a diferença na tua gestão, nos teus liderados, mas é algo muito simples. Nós vamos falar de algo cujo tema dessa noite é tutor dos meus irmãos. Eu convido a você a ir a Gênesis capítulo 4. Versículos 8 ao 10, depois nós vamos voltar um pouco, vamos tomar esse texto como base. Tutor dos meus irmãos. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Feche seus olhos, queridos. Espírito Santo, o Senhor é o dono de todas as coisas, o dono de tudo, o dono desse lugar, o dono do corpo de Cristo. E nós pedimos a orientação, a direção total do Senhor, Espírito Santo. Sem a graça, sem a unção, sem a direção do Senhor, não haverá sementeira nos corações que venha redundar em frutos. Ó Pai, esteja totalmente em liberdade aqui, para direcionar a tribuna, as palavras que vão trazer vida aos teus filhos, ao teu povo, em nome do Senhor Jesus. Tenha total liberdade, Espírito Santo, para curar, para libertar, para quebrar cadeias, para quebrar maldições que há anos prendem pessoas.
tenha liberdade para destruir grilhões e trazer a liberdade dos filhos de Deus nesse lugar, através da ministração, do poder que há na ministração da palavra do Senhor. Quanto aos demônios, nós já ordenamos que batam em retirada desse lugar em nome de Jesus. Todo espírito atrapalhador enviado do abismo, fora em nome de Jesus. Todo espírito de distração, de escárnio, em nome de Jesus. Qualquer espírito escondido entre o povo, enviado do abismo, vai embora em nome do Senhor Jesus. Aqui você não fica escondido no meio do povo, em nome de Jesus. Bate em retirada, larga mentes, almas e corações, e que haja total liberação e liberdade do Espírito Santo de Deus e dos seus anjos, para a glória e honra do nome de Jesus. E todos digam amém. Queridos, um texto muito conhecido, onde Caim, o primeiro homicídio da Bíblia, né, ou da face da terra. Um irmão matou o outro. Caim matou Abel. E se eu falar que Abel matou Caim, alguém me corrige aí, porque eu já cometi essa gafe, tá? Primeiro homicídio. Todos nós conhecemos, as pessoas não são nem devotas da Bíblia ou de Deus, mas já ouviram falar de Caim e Abel, não é verdade? Sim ou não, gente? Estais muito tímidos. Então a gente vê, e o foco dessa mensagem é a pergunta do versículo 9, que Caim teve a ousadia, a intrepidez de falar para o Criador: Deus, acaso sou eu tutor de meu irmão? E aí eu fui procurar o que significa tutor no dicionário da língua portuguesa, no Google. Tutor significa aquele que ampara, aquele que protege, aquele que defende, é o guardião de determinada pessoa e dos seus bens. Tutor é aquele a quem é conferido o encargo ou autoridade de alguém, por lei ou testamento, para que proteja, oriente, responsabiliza-se e administre os bens de uma criança ou um menor de 18 anos, que se acha fora do poder de fazê-lo, ou seja, que seus pais tenham falecido ou sido destituídos do poder familiar. Então, para a gente resumir, tutor é um cuidador. Vamos resumir na palavra cuidador. Diga para quem está do seu lado: tutor é um cuidador. Tutor. Essa mensagem, embora seja simples, totalmente simples, é uma mensagem muito atual, irmãos, porque após a pandemia, após esse surgimento da Covid-19, muitas pessoas se trancaram dentro das suas casas com medo, e até hoje ainda estão trancadas. Algumas saem para as ruas, mas têm muita dificuldade, ainda estão dominadas pelo medo. Medos foram despertados em pessoas que não existiam. As pessoas andavam livremente, e agora, após a Covid-19, tem medos que não existiam na vida delas. Existem pessoas estocando alimentos enquanto milhares estão morrendo de fome. Uma cena chocou o Brasil. Eu acredito que aquela cena foi para o restante do mundo, do pessoal no Recife pegando alimentos dentro do caminhão de lixo. Quem viu aqui? Levante a mão. Essa semana, dentro do caminhão de lixo. Mas existem milhares de pessoas que estão estocando alimentos aí.
Existem países que estão emergindo com grande força e autoridade. E esses países estão com sede de poder e atropelando todas as demais nações sem o mínimo pingo, vamos chamar assim, de misericórdia. Existem pessoas que estão conquistando coisas de forma injusta e estão celebrando como fossem conquistas justas. A regra hoje, principalmente do ambiente corporativo, é: se precisar pisar para subir, pise. Sim ou não, irmãos? Só aqui eu te dei 5 motivos para encaixar nessa pergunta que Caim fez para Deus. Acaso, Deus, eu sou o cuidador dos meus irmãos? Acaso quem estoca alimentos é responsável por quem não tem nada ou quem tem pouco? Acaso as nações emergentes atualmente são responsáveis pelas nações de terceiro mundo ou abaixo da linha de pobreza? Acaso os gestores e pessoas de empresas que estão almejando cargos maiores são responsáveis por aquelas pessoas que estão abaixo delas? Acaso sou eu tutor, Deus, dos meus irmãos? Eu quero responder essa pergunta de Caim, lendo 2 textos da Bíblia com vocês. O primeiro é no Antigo Testamento, está em Isaías 58. Deixo alguma coisa marcada em Gênesis 4 e vai para Isaías 58, por gentileza. Versículo 3 ao 10. Dever de casa, leia o capítulo 58 de Isaías. Porque talvez, a partir só esses 7 versículos que nós vamos ler agora, talvez o teu entendimento sobre jejum, sobre sacrifícios espirituais e algumas outras coisas irá mudar. E o propósito de Deus é realmente que mude. Então, o capítulo 58 tem uma continuidade. Ele continua falando outras coisas importantes. Só que o foco para a gente responder para o Antigo Testamento, para a palavra do Antigo Testamento, responder: acaso sou eu tutor dos meus irmãos? O foco nessa noite para essa resposta são esses 7 versículos. Vamos a partir do versículo 3. É uma conversa entre Deus e o povo, tá? Aí Deus fala assim, o povo dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, e incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Porventura não é também
que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires ou nu ou cubras, e não te escondas do teu semelhante, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Queridos, qualquer tipo de sacrifício espiritual, religioso, tem pouco ou nenhum resultado se permanecemos fazendo o que é mal contra Deus e contra o próximo. Não adianta eu entrar no jejum de Daniel, na corrente das 1000 quinta-feiras, acender vela dentro da minha casa, me flagelar como fazem os hindus e outras religiões pelo mundo afora. Não adianta eu separar dias específicos para jejuar por qualquer causa, se eu não estiver em conformidade com esses demais versículos aqui. Talvez, como eu sempre falo, você pode falar, mas você está falando de Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Mateus 25. Vamos para as palavras do nosso Senhor, do nosso precioso Jesus. Mateus 25, versículos 31 ao 46. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em tua presença. Em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Uma pausa aqui, irmãos, para a gente lembrar: Deus, acaso sou eu tutor dos meus irmãos? Deus, acaso sou eu cuidador dos meus irmãos? Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá:
em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Queridos, além da devoção e do amor a Deus, é preciso devoção e amor ao próximo. E isto está ligado diretamente à salvação eterna da nossa vida. Porque aqui no versículo 46 diz o seguinte, que estes, os bodes, foram para o castigo eterno, irmãos. E as ovelhas, os justos, para a vida eterna. Acaso sou eu cuidador dos meus irmãos? Você responde, sim ou não? Duas pessoas responderam, um sim, outro é. Só que, para Caim chegar ao ponto de matar Abel, algumas coisas, alguns erros, a Bíblia aponta que eles exercitavam, que eles exerciam. Eles simplesmente não foi somente por inveja, eles tinham uma vida juntos, eles eram irmãos, e algumas práticas, ou algumas faltas de práticas, de boas práticas, levaram ao homicídio. Essas falhas, irmãos, estão acontecendo conosco. Essas falhas estão acontecendo com os donos de empresas. Essas falhas estão acontecendo com diretores, com gerentes, com pais, com mães, com irmãos de sangue. Essas falhas estão acontecendo conosco, a igreja brasileira. E nós precisamos, a partir dessa noite, nos encaixar na palavra de Deus, na mensagem do nosso Deus eterno e corrigir para que a gente não tenha o mesmo fim de Caim. Ou para que a gente não tenha o mesmo fim do versículo 46, fogo eterno, irmãos. E que nós paremos de uma vez por todas, nós, quando eu digo nós, irmãos, são todos os que eu falei, empresários que nos assistem ou que vão nos assistir, gestores de empresas, líderes dentro da igreja, pais, homens, mães, maridos, esposas, filhos, irmãos de sangue. Sempre quando eu falar nós, você visualiza toda essa equipe, ou seja, nós todos. Primeira coisa que não havia entre eles, a falta de pedir conselhos ou a rejeição de conselhos. Sabe por quê, queridos? Porque os dois foram ensinados que no fim dos tempos, eles teriam, no fim de um determinado tempo, eles teriam que apresentar uma oferta a Deus. Só que um apresentou de uma forma e o outro de outra. Eles foram ensinados a apresentar da melhor forma. Eles foram ensinados pelos melhores pais, irmãos. Os primeiros que tiveram com Deus ali face a face, Adão e Eva. Na hora de fazer a oferta, porque um não tomou conselho com o outro, no caso Caim, irmão, como eu posso dar essa oferta para Deus? Existe um ditado, eu começo, você termina. Se conselho fosse bom, estás tímidos? Se eu falar para você que essa é uma frase das profundezas do inferno,
criada lá e liberada para a terra, e muita gente acredita nisso. Se o conselho fosse bom, não daria, venderia, ou não daria de graça, cobrava-se. No reino de Deus isso é uma mentira, irmãos. No reino de Deus isso não existe. O que existe são algumas coisas chamadas isolamento. A pessoa se isola e não toma conselhos. O que acontece é alguma coisa chamada orgulho. A pessoa é orgulhosa e não toma conselhos. O que acontece é alguma coisa dentro da pessoa chamada prepotência, que ela não toma conselho de ninguém. O que acontece é um sentimento de superioridade, que não deixa ela se dobrar para pedir conselho aos menores. O que acontece são demônios chamados de timidez e vergonha, porque a Bíblia fala que não recebemos espírito de vergonha ou de timidez. Espírito com E minúsculo é demônio, querido. Mas não venha mais justificar, se conselho fosse bom não daria. Aqui muita gente erra, e há anos por não buscar conselhos ou por rejeitá-los. Talvez Caim foi aconselhado pelo seu irmão, talvez ele pediu, e na hora de aceitar ele fez o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Então, são dois paralelos nesse primeiro erro: a falta de tomar conselhos ou a rejeição dos mesmos. Vamos passear bem rápido em Provérbios, capítulo 11 aqui primeiro. Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas multidão de conselheiros a segurança. Provérbios 15, versículo 22. Você pode anotar esses textos e sublinhá-los aí na sua Bíblia, tá? Sublinha e medita nesses textos. Na multidão de conselheiros há entendimento, há sabedoria. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Muita gente tem fracassado porque não pede conselho, querido. Muita gente tem quebrado porque não pede conselho. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Dentro de um casamento, marido não toma conselho ou não ouve conselhos da esposa, seu casamento está fadado ao fracasso. Você é um machão, vai ouvir a sua esposa para ver o que ela pensa disso. Toma decisões sozinho. Mas o inverso também é verdade. A esposa toma decisões sozinhas e não consulta o conselho do marido. Um casamento que vai fracassar lá na frente. Para a criação de filhos, quantos pais de adolescentes passam por problemas terríveis nessa idade, simplesmente porque não pedem conselhos a outros pais que já passaram por isso. Na multidão
os conselheiros à sabedoria, queridos. Não vamos permanecer fazendo igual Caim. Pessoas passando por problemas e tribulações diversas ou de grande força, vamos assim chamar, permanecem sozinhas. Não vai vencer sozinho. Por que não pergunta pessoas, aos líderes da igreja, aos pastores, por que não procura alguém para pedir conselho e direção, o que fazer nessa hora de dificuldade? Porque quando é aconselhado, não acolhe, não ouve a instrução e recebe, ouve nos ouvidos e recebe no coração. Por que não abre o coração e pratica aquilo que foi direcionado, aquilo que foi aconselhado? Muitas vezes, irmãos, a gente não vai ouvir conselho que a gente não quer. Muitas vezes. Mas é o que vai dar certo. Dentro de uma empresa, muitos funcionários não sabem o que fazer, não sabem como fazer, mas para não serem humilhados ou não passar vergonha, como não sabe, você não sabe, né, para não se humilhar, não pede conselho aos mais experientes, profissionais mais experientes. Aí vai fazer o quê? Traz prejuízos, às vezes incalculáveis para a empresa, aí daqui a pouco perde o emprego. Para a nossa vida financeira, precisamos de conselho, irmãos, para investir em alguma coisa nova, ou para fazer investimentos com relação à bolsa de valores, ao que quer que seja. Precisa tomar conselho antes de entrar, porque às vezes você vai quebrar, vai colocar em risco a tua própria família, porque investiu em algo que não era o tempo, mas não procurou ouvir e nem aceitar no coração. Gastos excessivos, pessoas que gastam muito, que passeiam muito, que não é errado passear, mas se você ouvir conselhos, muitas vezes teus pastores eles vão falar assim, para um pouco, porque lá na frente você vai precisar desse dinheiro que você está gastando hoje. Mas não tomamos conselho e fazemos igual Caim, eu vou dar a oferta que eu sei que é certa. O que dizer, irmãos, de ministérios dentro da igreja? Faz sozinho, não procura a liderança para pedir uma sábia direção. Líderes que procuram receber a sua própria forma, ou a forma de outras igrejas, de outros ministérios, para liderar as suas equipes, e não procuram dentro da sua igreja, pessoas que já passaram por essas etapas, ou pelo ministério que você atua hoje. Viu por que precisamos corrigir esse ponto, e rápido, queridos, rápido. As consequências são seríssimas. Caim não pediu conselho ao seu irmão, e a consequência foi matar o próprio irmão. Segunda falha, falta de comunicação clara, objetiva e humilde. Aqui é o ápice da mensagem. Pode ter havido conselho e a rejeição, mas uma coisa é certa, a comunicação entre eles dois era muito falha. A comunicação precisa ter ser dessas três formas: ser clara, ser objetiva e ser humilde. A comunicação deles, como poderia? Abel, como nós podemos ofertar? Caim, como nós podemos ofertar a Deus? Você vai fazer assim, Caim? Não, vamos fazer dessa forma, que assim é melhor, o Senhor vai aceitar, porque assim a gente aprendeu.
Ah, Abel, conjecturando aqui. Ah, Abel, você está falando isso porque você é soberbo. E aí, Abel, não, estou falando isso para Deus aceitar a nossa oferta. Abel não morreria, Caim não mataria Abel, mas a Bíblia fala que eles não se comunicaram, porque a Bíblia fala que simplesmente eles pegaram e levaram as ofertas. Abel poderia ter falado: Caim, não vamos dar qualquer coisa para Deus, não vamos dar o que sobra para Deus, não vamos dar o resto para Deus, porque Ele não é digno disso, Ele é digno das melhores partes, Ele é digno das primícias. Primeiro ponto, clareza na comunicação. Muitas empresas cobram, mas não ensinam seus funcionários. Muitos gestores, muitos líderes de empresas cobram e com veemência, com humilhação, mas não ensinam seus funcionários a fazer o que é certo, com a indagação de que não tenho tempo. Muitas pessoas cobram, mas não ensinam, agora saindo de empresas. Muitos pais cobram seus filhos, mas não ensinam seus filhos primeiro. Não conversam com seus filhos. Muitos cônjuges cobram, maridos cobram demais das esposas cobram demais o marido, mas não para conversar e expor o que precisa ser feito. E expor onde está errando, onde o seu marido está errando, onde a sua esposa está errando. Precisa ser exposto, a comunicação precisa ser clara, queridos, antes da cobrança. Antes de brigar, antes de jogar na cara. Muitos líderes da igreja cobram sem ensinar antes. Por isso eu disse, é uma mensagem que abrange todas as pessoas, mas o propósito é que a gente se corrija, que nós nos corrijamos para não ter a consequência que Caim teve, irmãos. Acaso, Deus, sou eu tutor dos meus irmãos? Sim. Eu sou o tutor da minha casa. Eu sou o tutor do local que eu trabalho, das pessoas que estão ao meu redor. Eu sou o cuidador, eu sou o responsável. Sim, irmãos. Aos olhos de Deus, sim. A resposta é sim. Você ficou com timidez de falar quando eu perguntei, mas a resposta é sim. O marido é cuidador da esposa? Sim. A esposa é cuidadora do marido? Sim. Os líderes são responsáveis e cuidadores pelos seus liderados? Sim. Seja de igreja, seja de empresa, seja das nações emergentes, seja de qual área for, a resposta de Deus é sim. Nós somos cuidadores uns dos outros. Enquanto não tiver clareza na comunicação, casamentos vão estar sendo destruídos, famílias vão estar sendo destruídas, pais e filhos não vão se falar, irmãos de sangue vão viver somente como conhecidos ou inimigos dentro de casa. A comunicação tem que ser clara, queridos. Segundo ponto, tem que ser objetiva. Tem que ter um objetivo e ser objetiva. Já viu aquele tipo de pessoas que faz um monte de rodeios, conversando, um monte de rodeios, conversando, um monte de rodeios? Seja objetivo. Sem rodeios, sem fingimentos, sem mentiras na comunicação.
objetiva. Qual é o objetivo diante de conflitos? De eu ser claro com a minha esposa em um conflito dentro da minha casa. Qual é o objetivo? Eu humilhá-la? Eu sobressair como marido, como homem, como cabeça da casa? O objetivo tem que ser resolver a pleita, tem que ser resolver com uma comunicação clara. E aí entra o terceiro ponto, porém humilde. Por quê, queridos? Se eu tiver uma comunicação dentro do meu lar, ou na minha empresa, ou dentro do ministério que lidero, ou faço parte da igreja, ou de qualquer outra situação, se eu tiver uma comunicação clara, se eu tiver uma comunicação objetiva, mas se ela não for humilde, não vale para Deus como oferta boa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor. Se não é boa, perfeita e agradável às narinas do Senhor, Ele não aceita, queridos. Está sendo uma comunicação ainda falha, errada, que vai trazer consequências sérias, como Caim e Abel. Agora, irmãos, dentro da comunicação, estou partindo já para o final. Dentro da comunicação, quem tem a responsabilidade de se comunicar? Quem ofende, quem é ofendido, quem passa necessidade e não fala nada, quem não passa necessidade. Quem sabe que a outra pessoa precisa se acertar, ou quem é a outra pessoa que precisa se acertar, e sabe ou não sabe. Na verdade, diante de Deus, todos nós temos a responsabilidade, a mesma responsabilidade de exercer uma comunicação clara, objetiva e humilde. Inclusive, se você passa necessidades dentro da igreja, você tem a responsabilidade de chegar aos teus líderes e comunicar. Romanos 12, 33 diz o seguinte: (12, 13) compartilhai as necessidades com os santos, praticai a hospitalidade. Você que passa por dificuldades ou necessidades, seja ela de que esfera for, a responsabilidade de comunicar aos santos é tua. Pastores e líderes ainda não têm bola de cristal. Porque muitas vezes a pessoa acha que a responsabilidade é da liderança. E aí sai da igreja ou sai de algum grupo, colocando a culpa em cima dos líderes, dos pastores, porque não viram a necessidade, porque não sabiam, porque não procuraram. A responsabilidade também é tua, é dos dois lados. Jesus disse, irmãos, em Mateus 6, versículos 14 e 15, antes ele fala, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você e vai ofertar, deixa a tua oferta no altar, vai lá e se reconcilie com a pessoa. E aí depois, nessa oração do Pai Nosso, ele fala o quê? Ele fala o seguinte, nesse versículo 14 e 15, porque se perdoardes as vossas ofensas, as ofensas dos homens, Deus lhe perdoará. Porém, se não perdoardes, Deus não vai lhe perdoar. Então, queridos, se eu fui ofendido ou se eu fui ofensor, a responsabilidade aos olhos de Deus sobre a minha vida é a mesma. Eu tenho que ir e resolver a situação. Eu tenho que ir me humilhar. Eu tenho que ir e pedir perdão à pessoa. Eu tenho que ir perdoar. A responsabilidade é minha, é de cada um de nós. E não esperar
que a outra pessoa vem, porque isso tem acontecido, e as pessoas ficam anos e anos presas em mágoas, em dificuldades de crescer espiritualmente, a vida travando, doenças vindo sobre a pessoa, porque a pessoa está esperando o fulano que fez mal ir até ela. Não, vá até a pessoa. De que forma? De forma clara, objetiva e humilde. Para resolver com humildade, para resolver, para unir de novo, para solucionar. A responsabilidade é minha e sua. Para finalizar, resultados de uma comunicação eficaz. Casamentos restaurados e famílias felizes. Funcionários trabalhando com prazer nas empresas. Pais e filhos vivendo em harmonia. Irmãos de sangue vivendo como irmãos de verdade e não como conhecidos ou inimigos. Resultados de uma comunicação eficaz. Gestores e empresários direcionando e prosperando com leveza sobre seus ombros. Líderes de ministérios crescendo e levando suas equipes a crescer juntos e todos em amor. Irmãos em Cristo, nós, a igreja, nos preocupando uns com os outros e nos cuidando mutuamente. Necessidades sendo supridas e com isso, cumprindo o evangelho do Senhor Jesus, seguindo os passos dos apóstolos. Eu e você, vivendo uma vida livre de pesos e condenações, hoje e no dia do acerto final com o Senhor da nossa vida. Acaso sou eu, tutor dos meus irmãos? Se ponha de pé e responda isso para Deus. Se você quiser, diga: sim, Senhor, eu sou o tutor da minha família, eu sou o tutor do meu trabalho, eu sou o tutor da minha igreja, eu sou o tutor da minha sociedade. Também, se você quer, aplauda Jesus. Aplauda, porque o interesse do Senhor é que a gente não tenha as consequências que Caim teve, mas sim as consequências de alguém que é cuidador dos seus irmãos, alguém que é cuidador da sua casa, consequência de um casamento abençoado e feliz, consequência daquele que é tutor e cuidador dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho. Se você precisa mudar na comunicação, basta só se arrepender diante do Senhor agora, basta se arrepender diante do Senhor, em nome de Jesus, e dizer: Senhor, eu me arrependo, porque a minha comunicação tem sido falha, mas eu quero mudar a partir dessa noite, e ter uma comunicação clara, objetiva e humilde, para viver uma vida livre.